Pessoal, bom dia. Novamente estou aqui pela Associação Nihiko Yamamoto, trazer um pouco sobre a prática da medicina chinesa nos seus diversos, nos diversos sintomas ou diversas doenças que a gente atende, né? Hoje, basicamente, nós vamos falar um pouquinho sobre a TPM. A TPM, como todo mundo sabe, a tensão pré-menstrual, ela é um conjunto de sintomas que as mulheres sentem em períodos que antecedem a menstruação. Via de regra, os mais notáveis é aquela irritação, ou seja, uma reação exacerbada a um estímulo. Acho que todo mundo já, as mulheres falam, nossa, hoje estou com nervo flor da pele, né? Estou irritando comigo mesma, né? E também outros sintomas correlatos, como inchaço, ela se sente um pouco maior, ela sente também dor de cabeça, enfim, náusea, tontura. Então, quando você fala pela medicina ocidental, tem uma série de sintomas que acontecem, dor nas juntas, dor nas costas, enfim, tem vários. Cabe lembrar que isso é uma coisa que acontece na maioria das mulheres. Já pela medicina chinesa, a nossa abordagem é um pouquinho diferente. A gente entende que essa TPM, ele é um desequilíbrio. Tudo aquilo que é uma irritação, tudo aquilo que é dor, tudo aquilo que foge do padrão normal, ele basicamente origina-se de um desequilíbrio que acontece na raiz. Então, para nós, ela tem algumas fontes, por exemplo. Primeiro, o estresse, que isso aí está presente em todo mundo, a alimentação, que às vezes está muito inadequada, e também a parte de fatores externos, como excesso de trabalho. Nos livros chineses tem até a coisa de excesso de atividade sexual, coisa que aqui no Ocidente é um pouco, no caso de mulher, né, ela é difícil ela ter esse problema de excesso de atividade sexual, porque está muito relacionado ao orgasmo, né? Então, é lógico, vários orgasmos, ela poderia exaurir também a força do rim, e aí poderia dar esse tipo de sintoma, coisa que é mais raro na mulher, muito mais frequente no sexo masculino. Aí vocês vão falar para mim, poxa, Victor, mas como é que funciona isso daí, né? Vou dar um exemplo básico, por exemplo, de como que funciona a TPM pela medicina chinesa. O mais comum, uma coisa que mais comumente a gente encontra no consultório é o estresse, o cansaço levando a um sintoma de TPM. Você vai falar, óbvio que todo estresse leva, sim, mas pela medicina chinesa, o estresse, a raiva, a frustração, ela causa o que a gente chama de uma estagnação do Qi. O Qi, lembre-se, é aquela energia que corre antes do sangue, né? Então ela corre nas veias, corre no corpo todo. É uma energia que mantém a gente vivo. Quando esse Qi estagna, quando esse Qi para, o que acontece? Parou o Qi. É como se eu fechasse a portinha de uma represa e começasse então a ter sintomas de inchaço. Então logo o pessoal começa a falar, nossa, eu estou sentindo minhas mamas distendidas aqui, minha barriga cresce, eu estou me sentindo inchado. Só de sentir inchado isso já tira do sério 9 de 10 mulheres, né? Lógico, tendo essa parada, a mente também começa a não fluir direito, então começa a ter uma certa irritabilidade, um certo mau humor, talvez alguns sintomas gástricos, como, nossa, eu fico empachado, eu não como, fica ruim, né? Então são sintomas que começam com uma estagnação de Qi. Mantendo essa estagnação de Qi, isso não melhorando, começa a ter uma ascensão. Por exemplo, o que acontece? O fígado ele começa a tentar formar ou forçar a saída, a circulação de Qi, digamos assim, estou simplificando. Aí começa a ter uma ascensão de Yang, uma ascensão de força dele para tentar fazer isso empurrar. Começa a ter dor de cabeça, principalmente temporal, né? Dor no fundo dos olhos também acontece, a irritabilidade aumenta, o zumbido, começa a ter alguns zumbidos, algumas tonturas, aumenta um pouquinho. Aí vamos supor que o fígado fez isso e não conseguiu fazer o Qi circular. Então o que acontece? Você tem então uma ascensão de fogo do fígado, né? Esse fogo do fígado, o que ele vai fazer? Nossa, a irritabilidade aumenta muito, a dor de cabeça fica intensa, aquela mulher que chega no consultório e fala, nossa, doutor, olha, minha cabeça tem enxaqueca perto do período menstrual. Começa a ter sensação de calor, o inchaço, né? Parece que eu vou explodir, né? As fezes podem ficar ressecadas, né? A dor abdominal pode começar a aumentar, começa a ter erupções cutâneas, nossa, aqui ó, estoura, minha pele está toda vermelha, tudo, né? Fogo, né? Que acende e acontece tudo isso aí. Então você vê que é uma progressão de um estresse que levou a uma estagnação de Qi, que subiu o Yang do fígado, que gerou fogo no fígado, e continuando assim você vai ter a estagnação de sangue, a estagnação de sangue, por exemplo, que vai fazer com que você tenha uma menstruação muito dolorosa, às vezes com quadros de sangue, tudo.
Existem fitoterápicos para cada etapa dessas, para a gente poder contrabalancear, tirar isso daqui, restabelecer o equilíbrio. Restabelecendo o equilíbrio, você deixa de ter essa dor, deixa de ter esse sintoma que se apresenta como na TPM. É lógico que isso é um tipo mais comum, que é o de estresse. A gente pode falar também de alimentação, né? Que uma alimentação errada pode aumentar a mucosidade, a formação de muco no organismo. A formação de muco no organismo, o que dá? É um pouco bem diferente do primeiro. Vai dar uma sensação de depressão, choro, cansaço, peso, sabe? É como se você estivesse pesando uma tonelada, dor nas costas, a sensação já não é mais de calor, é de frio, né? A libido cai demais, a pessoa não tem vontade de fazer absolutamente nada, as fezes, em vez de presas, ficam soltas. Isso também é uma TPM. Então percebe que são sintomas totalmente diferentes, mas que vêm de origens diferentes. Por exemplo, essa mucosidade, ela vem do quê? Você fala, tá bom, Vitor, isso tudo vem da onde? Vem de uma dieta irregular, excesso de alimentação com coisas gordurosas, né? Falta também o excesso de derivados do leite, a caseína, principalmente, faz com que esse tipo de muco se apresente dentro do corpo e que dê esse peso, dessa depressão, desse choro. Interessante que quando você está depressivo, mais chocolate, mais muco, e aí é uma roda viva, uma bola de neve que vai dando, que a pessoa não consegue sair dessa. Nessas horas, um agulhamento junto com uma fitoterapia consegue tirar esse desconforto, tirar esse nó que se faz no organismo. Enfim, a TPM, então, como vocês veem, é uma série de sintomas. Tem várias outras combinações que dão isso. Tem um pouco, é lógico que os outros são estágios intermediários desses dois polos, onde você vai pegar um pouquinho de fogo do fígado, um pouquinho de mucosidade, um pouquinho de frio, um pouquinho de calor, enfim, são essas misturas que vão dar todo esse colorido, né, para essa doença que chama TPM. Então, basicamente, na prática da medicina chinesa, tem que se identificar os pontos de desequilíbrio para poder tratar. Em regras gerais, a gente sempre fala que o principal sintoma, o principal comportamento que leva a TPM são trabalho excessivo, emoções descontroladas, raiva, frustração, né? E uma atividade física baixa. Então, acredito que todo mundo, numa abordagem inicial, a gente sempre fala que é necessário uma atividade que restaure o equilíbrio mental. Então, uma meditação, uma reza, uma prática de yoga, esse tipo de exercícios fazem com que você consiga domar teu cérebro, consiga restabelecer uma leveza, quer seja através da reza, através da gratidão, através de mindfulness, são mecanismos que tentam diminuir a raiva, diminuindo a raiva, diminui a estagnação de tiro, fígado, tudo, e assim melhora esse sintoma. Quanto à alimentação, nós preconizamos sempre uma alimentação balanceada, leve, evitando, lógico, coisas gordurosas e quentes. Bebida alcoólica, leite nessa época também é bem difícil, controverso, e também evitar gordura. Então, basicamente, é tentar ir para um lado mais frio, se você tiver um quadro mais de estagnação, né? Agora, se você tiver um quadro mais choroso, depressivo, então não sei o que, evitar coisas quentes a todo custo, tá bom? Sempre importante falar que na medicina chinesa a gente age o indivíduo como um todo, a gente olha o indivíduo como um todo. Então, a parte de alimentação, a parte de dieta, exercícios, a parte de mindfulness, meditação, ela precede os outros campos. Então, para quem quer começar, eu acredito que tentar lidar com as emoções, tentar buscar uma forma de compensação, esse seria o primeiro passo para você ter uma TPM um pouco mais leve ou eventualmente nem ter. Tá ok? Espero que tenham gostado. Isso é um apanhado geral mais ou menos do que é TPM. Qualquer dúvida, fico à disposição. Pode mandar mensagens ou dúvidas pelo canal que a gente vai ter o maior prazer de responder. Muito obrigado.